Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, estamos já nos encaminhando para a metade do tempo quaresmal e a liturgia da palavra desse terceiro domingo da quaresma nos adverte, nos chama a atenção justamente para a conversão. Tanto é que na segunda leitura de hoje, São Paulo vai nos exortar fortemente, utilizando para nós como exemplo o povo de Israel. Por que o povo de Israel? Porque a quaresma também ela é comparada à caminhada de 40 anos que o povo fizeram no deserto. Porque foi um povo guiado por Deus e ali puderam experimentar um tempo de provação, um tempo de purificação, um tempo também de conhecimento de vossos corações e conhecimento de Deus. E São Paulo, então, utiliza eles como exemplo, porque nós estamos justamente passando por um tempo de quaresma, de purificação, de conversão, de penitência durante 40 dias. Assim como esse povo caminhou rumo à terra prometida, nós também caminhamos a verdadeira terra prometida, que é a pátria celeste. Mas para que nós possamos adentrar nessa pátria, para que nós possamos possuí-la, nós devemos evitar certos tipos de atitudes. E é isso que São Paulo nos exorta. Mas antes de entrar aqui na exortação de São Paulo, nós poderíamos recordar que já na primeira leitura, como essa história começou, como essa estrada do deserto teve o seu início, como que o povo entrou no deserto para essa peregrinação, para essa purificação de 40 anos. Muito bem, o Senhor escolheu para si um povo, esse povo é o povo de Israel, e o povo de Israel estava vivendo no Egito, só que no Egito esse povo acabou se tornando um povo escravo. Assim, era um povo que sofria a opressão ali no Egito. E isso acaba, então,
causando grande dor e sofrimento nesse povo. E a primeira leitura nos aponta que esse povo começa a clamar a Deus, pedir a Deus a sua misericórdia, a sua libertação. E Deus, como bom pai que ama os seus filhos, Ele escuta a prece do seu povo. Ele vai em auxílio do seu povo. E assim Ele vai realizar uma obra de libertação. E para que possa essa obra ser concreta, essa obra se realizar, Ele acaba suscitando então Moisés. Ele chama Moisés para essa missão. E é interessante como a leitura nos aponta que como Deus se apresentou a Moisés. Primeiro, Ele diz a Moisés: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque. E isso demonstra justamente a Moisés que Ele não é um Deus desconhecido, mas é um Deus já conhecido de vossos pais. É um Deus que já conhece o seu povo, porque foi Ele mesmo que elegeu esse povo para si. Foi Ele mesmo que adotou este povo. E além do mais, é um Deus fiel à amizade desse povo. Ou seja, não é Deus que falha na amizade com a humanidade, é a humanidade que falha na amizade com Deus. Porque Deus se permanece fiel a todo tempo. O segundo modo, quando Moisés questiona o nome de Deus, ele diz: eu sou aquele que sou, ou seja, eu não mudo, eu sou imutável, eu sou eu mesmo por toda a eternidade. Assim, irmãos, Deus também nos apresenta assim para nós. Deus não muda. O Deus que te chamou, o Deus que te atraiu um dia, é o mesmo Deus, continua sendo Deus. Ele não mudou a sua amizade conosco, mas somos nós que muitas vezes vamos no caminho da infidelidade e acabamos rompendo a amizade com Deus. Mas mesmo assim, Deus permanece fiel a nós. Alguns exegetas gostam de traduzir essa frase, eu sou aquele que sou, gosto de traduzir como eu sou aquele que será. Por que gostam de fazer esse tipo de exegese? Porque será dá uma conotação de que esse povo verá os prodígios de Deus a ser realizado na vida deles. E de fato esse povo viu, porque esse povo era um povo escravo e foi um povo libertado da opressão do inimigo. Tanto é que Moisés conduz esse povo atravessando o Mar Vermelho a pé enxuto, não se molham. E veja, quando eles vão atravessar o Mar Vermelho, o faraó já tinha permitido que esse povo partisse, que esse povo fosse embora, mas depois volta a perseguir esse povo. E quando eles atravessam o Mar Vermelho, os cavalos, os cavaleiros vêm atrás desse povo, mas eles não conseguem tocar no povo de Deus, que o povo de Deus atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, mas quando os cavaleiros adentram o mar se fecha. Então esse povo se vê verdadeiramente libertos da opressão do inimigo. E ali, adentrando no deserto, é um povo que experimenta a providência de Deus. Deus providencia o maná, Deus providencia a bebida, Deus está junto deles a todo tempo, cuidando, cercando o seu povo de carinho e proteção. Então esse povo viu de fato as maravilhas de Deus. Mas qual é o problema? Que mesmo esse povo, tendo visto as grandiosidades de Deus, os grandes prodígios realizados em suas vidas, foi um povo que mesmo assim desconfiou de Deus.
Foi um povo que caiu no pecado da murmuração. Quando Moisés sobe a montanha para rezar, o que eles fazem? Constrói o bezerro de ouro, cometendo o pecado da idolatria, tirando Deus da centralidade do seu coração e colocando outra divindade no lugar de Deus. Quando falta o alimento, eles não sabem esperar em Deus, começa a murmurar, murmura contra Deus, não sabe confiar em Deus. E mesmo assim Deus vai lá e providencia o maná. Deus vai lá e providencia o alimento necessário. Irmãos, esses também somos nós, porque esse povo é o povo da antiga aliança, e nós somos o povo da nova aliança. E Deus também já realizou muitos prodígios na nossa vida, a começar pela libertação do mal, porque da mesma forma que o povo de Israel foram libertados da escravidão do Egito, nós também fomos libertados da escravidão do pecado, na cruz, quando Deus morreu por nós. Da mesma forma que Deus realizou prodígios na vida do povo de Israel, Deus também continua a realizar prodígios na nossa vida, a começar pelo nosso dom da vida. Deus nos chamou à vida, Deus já te deu tantas graças, e porque muitas vezes nós caímos na mesma infelicidade que o povo de Israel, desconfiando de Deus, murmurando. E é isso que São Paulo quer nos exortar hoje na segunda leitura. Vejamos, ele diz: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. Nós também, porque a nuvem é sinal do Espírito Santo. Se nós nos lembrarmos do evangelho do domingo passado, quando acontece a teofania, o Espírito Santo se apresenta como? Através de uma nuvem. E o mesmo Espírito que guiou o povo de Israel no deserto, é o mesmo Espírito que nos guia. Esse povo atravessou o mar, foram batizados em Moisés. Nós também atravessamos as águas do batismo em Cristo, nos tornando filhos de Deus. Então Deus também cuida de nós, assim como cuidou do povo de Israel. E todos comeram o alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, ou seja, Deus providenciou o alimento para o povo de Israel no deserto. Deus continua providenciando o alimento para nós. A Eucaristia, porque todas as vezes que comungamos o próprio corpo de Cristo, é Cristo mesmo, em corpo, alma e divindade. O pão da palavra, as Sagradas Escrituras, ou seja, Deus continua nos alimentando, assim como alimentou o povo de Israel. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para ser exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como algum deles murmuraram. Essa é a exortação de São Paulo, dizendo: o Deus que cuidou do povo de Israel é o mesmo Deus que cuidou de nós, cuida de nós. E por que às vezes murmuramos contra Deus? Porque nas nossas provações, assim como o povo de Israel passou pela provação, as nossas provações também são causas de murmurações. Por quê? Porque às vezes nós duvidamos de Deus, desconfiando que Deus não escuta a nossa oração, desconfiando que Deus não escuta o nosso clamor. Irmãos, a nossa desconfiança de Deus é tanta que nós não somos capazes de nos converter.
Por que nós adiamos a nossa conversão? E o tempo da quaresma é um tempo próprio para a conversão. Por que adiamos ela todos os dias? Porque desconfiamos de Deus. Porque se nós confiássemos em Deus inteiramente, nós nos abandonaria em Deus e buscaria a conversão radicalmente. Mas como não confiamos em Deus, igual o povo de Israel, não nos convertemos. Por quê? A conversão implica um esforço, a conversão implica um sacrifício. No domingo passado, nós vimos que nós somos chamados a experimentar a glória de Deus. Mas para experimentar a glória de Deus, devemos passar pelo sacrifício, devemos passar pela cruz. E aí, nós desconfiamos. Será que vale a pena me converter? Será que vale a pena passar pela cruz? Inconscientemente, nós desconfiamos de Deus, sabiam? E por isso não nos convertemos. Porque é cômodo, é prazeroso viver a minha vida do jeito que ela está. Porque nós temos nossos pecados de estimação? Porque nas nossas confissões, às vezes, sempre aparecem os mesmos pecados? Porque não estamos dispostos a mudar. É prazeroso fazer aquilo. É prazeroso viver na minha comodidade de vida. Porque para conversão, eu preciso sair do meu conforto. Irmãos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos nos converter. Nós não podemos cometer os mesmos pecados que os nossos primeiros pais cometeram. A desconfiança de Deus, o pecado da murmuração e, além do mais, nós devemos abandonar a nossa velha vida, abandonar os nossos vícios, abandonar os nossos pecados. O tempo da quaresma é próprio para isso, para iniciar um tempo de conversão, mas a conversão não acontece só no tempo da quaresma. A conversão implica a vida toda. É toda a jornada da nossa vida, vamos nos esforçando para uma verdadeira conversão. Olha o que Cristo nos diz no Evangelho. Algumas pessoas vão até Jesus levar notícias a Ele a respeito dos galileus. O que aconteceu com os galileus? Pilatos aqui foi muito macabro, não? Ele matou os galileus, pegou o sangue dos galileus, misturou com o sangue dos animais que era oferecido em sacrifício no templo, e assim comete o pecado da profanação. E Jesus pergunta diante desse acontecimento: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por ter sofrido tal coisa? Porque às vezes nós achamos que os nossos sofrimentos, os sofrimentos dos nossos irmãos, é por conta dos nossos pecados ou por conta dos pecados deles. Mas não é isso. Jesus diz: eu vos digo que não. Mas por que isso? Por que o sofrimento? Para servir de exemplo. Pois se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus ainda utiliza um segundo exemplo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. O que Jesus está dizendo? Quer dizer que nós vamos morrer numa grande tragédia? Não, Jesus está apontando uma tragédia ainda maior, porque se nós não nos convertermos, se nós não buscar a nossa conversão diária, nós vamos morrer para Deus, porque nós fomos feitos para a glória de Deus, e se nós não nos convertermos, não vamos possuir a glória de Deus, não vamos adentrar no céu. Essa é a pior tragédia.
Por isso que no Evangelho de hoje, Jesus nos implica, nos chama a atenção para a conversão. Quem está dizendo que vocês precisam se converter, inclusive eu, não é o diácono não, é São Paulo, é Jesus Cristo no Evangelho. Nós precisamos nos converter, nós precisamos abandonar os nossos pecados, irmãos. Vejam, na primeira leitura, quando Deus se apresenta a Moisés na sarça ardente, o que ele diz para Moisés? Moisés, tirai as vossas sandálias, pois o solo que você pisa é santo. E você acha que vai entrar no céu sem se converter? Vivendo a sua vida de pecado? Irmãos, nós precisamos acordar. Precisamos despertar. E veja, Deus ainda continua insistindo em nós. Ele conta ainda uma parábola, dizendo que um homem, tinha uma figueira plantada na sua vinha, e ele ia nessa figueira durante 3 anos, e nunca achava figo, ou seja, nunca achava frutos. Aquela figueira não produzia frutos. E ele falou: corta, porque ela está aqui de maneira inútil nesta terra. Porém, o vinhateiro diz: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Ou seja, irmãos, mesmo que nós ainda não nos convertemos, mesmo que nós ainda não damos frutos, Deus ainda insiste conosco. Esse vinhateiro é o próprio Cristo. Porque essa figueira somos nós, e Deus coloca esse adubo. E qual é o adubo que Deus coloca na nossa vida? É o sacramento da confissão, é os alimentos espirituais. Veja, nós temos a oportunidade da nossa paróquia de se confessar sempre, não podemos reclamar disso, porque os nossos sacerdotes sempre estão disponíveis a escutar as nossas confissões. A igreja nos oferece nesta quaresma a oportunidade de termos os mutirões de confissões. Isso é o carinho de Deus, isso é o amor de Deus, isso ainda é Deus insistindo conosco. Deus quer que nós venhamos a produzir frutos, e frutos de conversão. Irmãos, precisamos nos converter. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos sair do conforto da nossa vida. Precisamos mudar as nossas atitudes, abandonar os nossos pecados. E isso deve ser hoje, começar agora. Estamos na metade da quaresma. Como andam os nossos propósitos quaresmais que fizemos na quarta-feira de cinza? Estamos fiéis a eles ou já abandonamos? Se nós não estamos fiéis, vamos recomeçar. Hoje é uma nova oportunidade que Deus nos concede. Se você está em pecado mortal, afastado de Deus, recomece, procure o sacramento da confissão. Deus ainda te dá uma nova chance. E veja, esses 2 exemplos dos galileus e da torre de Siloé que caiu sobre essas 18 pessoas. Será que essas pessoas estavam contando com a morte? Será que essas 18 pessoas estavam contando que a torre de Jerusalém ia cair sobre elas? Lógico que não. Será que você está contando com a sua morte? Lógico que não. Mas quem garante que você estará vivo amanhã? Quem garante que você vai acordar vivo amanhã? Deus te dá a oportunidade de viver essa quaresma, neste ano, para uma conversão sincera. Quem garante que Deus vai te permitir vivenciar uma nova quaresma ano que vem? Ninguém garante. Por isso nós não podemos acumular pecados. Por isso não podemos retardar a nossa conversão. Porque a morte pode estar muito próxima de nós.
O livro do Eclesiástico diz uma afirmação assim: pequei, e agora o que me aconteceu? Aí, às vezes, essa é a nossa afirmação de vida, né? Pequei, não me aconteceu nada, então vou lá e faço de novo. E vou acumulando uma multidão de pecados. Ou, eu peco, me confesso. Aí eu peco de novo, porque eu vou me confessar de novo. Mas quem garante que você terá uma nova oportunidade do perdão de Deus? Quem garante que vai dar tempo de você se confessar? Por isso nós precisamos nos empenhar na nossa conversão. Precisamos produzir frutos de conversão. Isso é urgente. Isso é prioridade na nossa vida. Repito, não sou eu que estou chamando a atenção de vocês. É Jesus no Evangelho. É São Paulo na segunda leitura. Irmãos, e se você está bem, se você está produzindo frutos, se você está dando passos concretos de conversão, também São Paulo vos adverte, dizendo bem assim, portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Porque às vezes nós estamos de fato empenhados na nossa quaresma, de fato estamos buscando uma vida de conversão, às vezes estamos até produzindo frutos, e aí descuidamos, relaxamos, cuidado. São Paulo adverte também os que estão bem. Se você está de pé, cuidado para não cair, vigilância. Todos nós precisamos estar vigilantes no nosso processo de conversão. E se nós cairmos, recorrer imediatamente à misericórdia de Deus, para que o nosso processo de conversão não seja adiado. Irmãos, repito, eu estou dizendo isso sempre, né? Acho que vocês já estão cansados de escutar isso. Nós fomos feitos para o céu. Nós fomos feitos para estar juntos de Deus. Que grande angústia será viver eternamente separado de Deus. Mas como será também delicioso, como será prazeroso vivenciar uma vida eternamente junto de Deus. Por isso, vale a pena se converter, vale a pena buscar uma vida de santidade. Que essa Santa Quaresma nos ajude de fato no nosso processo de conversão.